Perguntei para os dirigentes do Flamengo se existe alguma negociação para a compra dos name rights do estádio rubro-negro pela Audi. Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz a resposta e fala também sobre a chance de o Corinthians voltar a negociar com a Liga Forte União. Bora trazer novidade importante sobre o Palmeiras. Vem do Uruguai a notícia de que o Verdão tem um novo alvo para a camisa 9. Bora falar sobre Paulinho do Atlético Mineiro, que pode se transformar em reforço do futebol mexicano? Será? Para completar, Alexandro se despedindo da Juve com gol. Tem Zenit campeão russo com gols de brasileiros. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muita notícia da rodada importante no futebol europeu. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Queria agradecer as boas audiências dos últimos vídeos e também nos programas. E pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Se você puder comentar ao longo do vídeo, melhor ainda. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Ainda dá para você fazer sua fezinha na noite desse sábado ou no domingo com jogos do futebol nacional. Tem, por exemplo, o Série B com Guarani e Paysandu a partir das 21 desse sábado, vou de empate. No domingo, Ituano e Ponte Preta vou também de empate. Acho que o Vila Nova vence o Brusque, assim como o Ceará bate a Chapecoense. Para fazer sua fezinha na 1xBet é simples, link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro e utiliza o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Vem se divertir comigo na 1xBet. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Maior parte desse giro internacional. Quero contar que o Manchester United, depois de 8 temporadas, voltou a vencer a FA Cup e a Copa da Inglaterra. Vitória surpreendente contra o Manchester City por 2-1 nesse sábado em Londres. O United chegou a abrir 2-0, tomou o gol no finalzinho, mas segurou a conquista da taça. Importante lembrar que o Manchester City não perdia há 35 partidas. Casemiro não fez parte do jogo, não foi nem para o banco de reservas. Segundo o United, o brasileiro tem um problema físico. Já o Bayer Leverkusen terminou a temporada com chave de ouro, depois de se sagrar campeão da Bundesliga pela primeira vez. Nesse sábado venceu o Kaiserslautern por 1-0 e também faturou a Copa da Alemanha. Bora contar que o PSG, na despedida do Mbappé, ganhou a Copa da França, sem gols do atacante francês, vitória por 2-1 contra o Lyon. Os gols foram do Dembélé e do Fabian Ruiz. Para completar o giro de notícias, o Al Ain, do técnico Hernan Crespo em São Paulo, se sagrou campeão da Champions da Ásia. Vitória por 5-1 contra o Yokohama Marinos. Dessa maneira, o Al Ain, que é dos Emirados Árabes Unidos, vai disputar o Super Mundial de Clubes da próxima temporada. Vai disputar também o Mundial desse ano. Esse Al Ain já havia passado pelo Al Hilal e pelo Al Nassr, os poderosos clubes da Arábia Saudita. Já Toni Kroos se despediu com emoção do Real Madrid, empate em 0-0 na última rodada do Campeonato Espanhol, jogo contra o Betis, e depois da partida, ou no finalzinho da partida, ele foi flagrado abraçando os filhos e se emocionando demais. Para completar, o João Paulo, goleiro do Santos, que se machucou em lance polêmico contra o América na noite dessa sexta-feira, passou por exames que confirmaram a necessidade de uma cirurgia por conta da ruptura total do tendão de Aquiles. Ele não deve mais jogar em 2024, período de recuperação de 6 a 8 meses. Bora falar agora sobre o Zenit, mais novo velho campeão russo. O Zenit vem dominando o futebol por lá, imaginava-se que nessa temporada a coisa poderia mudar. Na última rodada, o Dinamo Moscou era líder, antes da última rodada, né? E o Krasnodar aparecia na terceira colocação, o Zenit era o segundo. Só que o Krasnodar e o Dinamo Moscou se enfrentaram. E o Krasnodar de Júnior Alonso venceu, permitindo que o Zenit se sagrasse campeão com uma vitória. E foi de virada que o Zenit venceu o Rostov por 2-1, os gols de brasileiros. O Gustavo Mantuan colocou o placar em igualdade depois de o Zenit sair atrás. O Mantuan, vocês lembram, né? Meio atacante revelado no Corinthians, ele cobrou pênalti para garantir um empate. E o Arthur, ex-Palmeiras, foi quem fez o gol do título do Zenit. Resta saber quais os próximos passos do clube russo, que tenta, entre outros reforços, o Rony, atacante que pertence ao Palmeiras. E eu tenho comigo que o Claudinho não ficará no Zenit para a próxima temporada europeia, ou seja, a partir de julho. Será que ele pode pintar no Brasil?
Bora falar agora sobre Alexandro, grande alvo do São Paulo para a janela da metade do ano. O lateral esquerdo se despediu da Juventus nesse sábado em grande estilo. 33 anos de idade, titular na sua partida de saideira e autor de um dos gols da vitória por 2-0 contra o Monza. Jogo que marcou o fim da participação da Juve nessa temporada. O Juventus esteve bem longe de brilhar, até por isso, reformulação grande para a próxima temporada. O Alexandro, cujo contrato se encerra em 30 de junho, já foi avisado de que não vai ter seu vínculo renovado. Legal contar que essa despedida é importante para alguém que fez história. Com a camisa da Juventus, ele havia deixado o Brasil quando jogava pelo Santos em 2011 para se mudar para o Porto. E em 2015 ele vai para a Juventus, desde então sempre como titular, exceção a essa temporada em que ele jogou menos do que o normal, mas sai pela porta da frente. Agora o Alexandro vai tomar a decisão entre jogar no São Paulo ou na Arábia Saudita. A questão é financeira. O pessoal da Arábia Saudita sugeriu ao Alexandro que indique quanto quer ganhar para jogar por lá. Enquanto isso, o São Paulo, com uma capacidade financeira muito menor, tenta contar com a ajuda dos familiares. É que o pai e o irmão do Alexandro são são paulinos fanáticos e tentam convencer o jogador a retornar ao Brasil, mas especificamente ao São Paulo. Essa decisão deve ser tomada nos próximos dias, embora o Alexandro só tenha condição de jogar pelo tricolor a partir de 10 de julho, quando a janela por aqui reabre. Só mais uma observação importante: Júlio Casares, Muricy Ramalho, James Rodrigues em outros tempos, Lucas Moura e Rafinha já entraram em contato com o Alexandro, tentando convencê-lo a fechar com o tricolor. Bora falar agora sobre Paulinho, atacante do Atlético Mineiro, desde a temporada passada arrebentando pelo Galo. Nas últimas horas, a imprensa mexicana afirmou que o América do México tem a intenção de contratar o Paulinho, indicação de André Jardine, técnico brasileiro que faz enorme sucesso no México e que o conhece bem. O André Jardine e o Paulinho trabalharam juntos na seleção olímpica. O jornal AS, lá do México, afirma que o Paulinho é visto como o substituto ideal para o Julián Quiñones, que vai jogar no futebol saudita. O América tem deitado e rolado no Campeonato Mexicano, especialmente depois da chegada do Jardine, e a indicação do técnico brasileiro tem bastante peso por lá. O difícil vai ser convencer o Atlético a liberar o jogador para o futebol mexicano. O Galo sabe que vai receber propostas pelo Paulinho, fase muito bacana, mas a pedida vai girar no mínimo em 25 milhões de euros. Será que os mexicanos têm capacidade financeira para um investimento desse tamanho? Só para lembrar, o Paulinho, 23 anos de idade, chegou praticamente de graça ao Atlético no começo do ano passado. Ele tinha contrato com o Leverkusen até metade do ano. O Galo pagou apenas 300 mil euros pela antecipação do fim do vínculo. Afinal de contas, ele já tinha assinado um pré-contrato. Temporada atual de 23 jogos, 9 gols e 4 assistências. Na temporada passada, 61 jogos, 31 gols e 8 assistências. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Vem do Uruguai a informação de um novo alvo alviverde para o lugar de Endrick, que vai embora em julho, você sabe, né? O Endrick fechado com o Real Madrid. As tratativas com o Lúcio Rodrigues, atacante do Liverpool do Uruguai, estão paralisadas. O Liverpool insiste em 15 milhões de dólares, o Palmeiras considera o valor muito alto. Mas, nas últimas horas, um jornalista lá do Uruguai afirma que Federico Vinhas, centroavante de 25 anos de idade, uruguaio que pertence ao León, interessa ao Palmeiras, ao River Plate e a duas equipes europeias, uma espanhola e outra italiana. Fase bem legal do Federico Vinhas, atual temporada de 35 jogos, 16 gols e 4 assistências. Ele inclusive tem sido convocado frequentemente ou mais recentemente para a seleção uruguaia, alguém visto com enorme potencial futuro. O que pega contra o Palmeiras é a vontade do atleta e do seu representante em se mudar para o futebol europeu. O Leão já se convenceu de que é hora de vender o jogador, mas quer manter um percentual futuro de olho na possibilidade de o jogador se valorizar. Resta saber de quem são essas propostas da Itália e da Espanha para saber com quem o Palmeiras concorre. Ainda estou esperando uma resposta do Verdão sobre o nome desse jogador. E você já ouviu falar sobre o Federico Vinhas? Use o espaço para comentário para dizer se você acha que o Palmeiras precisa de um centroavante em caráter de urgência. Bora falar agora sobre os name rights do estádio do Flamengo. Gustavo Henrique, dando choque, setorista do Flamengo, contou nas últimas horas que o Flamengo tem a possibilidade de vender os name rights, o nome do seu futuro estádio, para a Audi, uma das principais montadoras do mundo, empresa alemã. Segundo o Gustavo Henrique, a Audi estava disposta a pagar na casa dos
800 milhões de reais, o que seria de longe o maior contrato de naming rights do futebol brasileiro. Hoje esse recorde pertence a Corinthians e Palmeiras, que negociaram os nomes dos seus estádios por 300 milhões de reais. Também, de acordo com Gustavo Henrique, a ideia inicial da Audi era participar da SAF do Flamengo, mas a viabilidade financeira impediu o acordo e a partir daí a Audi mudou a estratégia. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte importante do Flamengo, muito ligada a essa área. E o que eu ouvi foi, abre aspas, não teve nenhuma conversa com a Audi. Isso não existe. Foram criativos com essa história do estádio. No ano passado, conversamos sim com o Bayern de Munique para entender o modelo da sociedade deles, com a Audi, com a Adidas e com o Allianz, mas não passou disso, fecha aspas. Então, trouxe a informação e o feedback de um dirigente da minha confiança do Flamengo para você tirar suas próprias impressões. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, com quem o Timão vai assinar os direitos de transmissão de TV de olho no Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Se a pergunta segue sem resposta, o Corinthians é o único entre os principais times da elite do futebol nacional que não fechou com a Libra nem com a Liga Forte União. Houve uma mudança no nome dessa liga que passou a ser a mais popular em relação a clubes de futebol. O jornalista e narrador Thiago Suman trouxe a seguinte notícia, abre aspas, o Corinthians está migrando para a Liga Forte e os direitos de transmissão da LFF, da Liga Forte União, devem fechar muito além da Libra. Notícia importante que passou meio despercebida pelos demais jornalistas e daria conta de que o Corinthians receberia uma quantia, por exemplo, maior do que os times que fazem parte da Libra, entre eles o Flamengo. O presidente Augusto Melo vinha batendo na tecla de que pediria, que tentaria fechar um acordo superior ao Fla. Já contei para vocês que as tratativas com a Globo e com a Abrax, que é a responsável por intermediar esse acordo com a Libra, acabaram esbarrando numa pedida do Corinthians de pagamento de comissão. A Globo não paga a comissão e havia a necessidade de o Corinthians fechar com a Libra. E diante desse cenário, ninguém consegue cravar qual o futuro do Corinthians. De qualquer forma, antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa da minha confiança dentro da Liga Forte União. Uma pessoa que tem papel importante dentro dessa liga. E perguntei, e aí, que história é essa? Aí eu perguntei, posso descartar que o Corinthians negocia com vocês? A pessoa respondeu, eu não descartaria. Eu falei, então temos uma notícia, certo? Ela falou, não, calma. Só estou querendo dizer para você que não dá para descartar nada. Então, só para retomar ou relembrar algo que aconteceu muitas semanas atrás, a Liga Forte União chegou a fazer uma proposta para o Corinthians e deu um prazo para que o Timão respondesse. O Corinthians não respondeu porque tentava blefar, tentava aumentar a sua proposta com a Globo. No final das contas, essa oferta da Liga Forte União expirou, as tratativas com a Globo não avançaram e o Corinthians segue sendo o único sem fechar com qualquer um dos grupos. Diante dessa resposta da minha fonte, ainda estou tentando apurar mais detalhes, dá para dizer que não descarta-se a possibilidade de uma reviravolta nesse caso. E o Augusto Melo tentando ganhar o máximo de dinheiro possível para o Timão. Augusto Melo que vive num momento delicadíssimo do ponto de vista político, com perda de aliados importantes, com muita crise, especialmente por conta daquela comissão no pagamento da Vaidbet de 25 milhões de reais. E você, o que pensa sobre todo esse assunto? Só para completar uma última informação, nas últimas horas passou a circular a notícia de que o Corinthians perdeu a oportunidade de uma negociação avançada com o Mercado Livre. Alguns dizem 40 milhões de reais, outros chegam a falar em 70 milhões de reais. De qualquer forma, diante da repercussão muito negativa por conta dessa polêmica envolvendo a comissão, o Mercado Livre desistiu do acordo com o Corinthians. E você, o que pensa sobre todo o assunto? Os espaços para comentários, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pintar notícia. Tchau!